A paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando nesse momento do clamor de meio-dia. São 11 horas e 56 minutos. Dentro de alguns instantes estaremos iniciando a programação deste dia. Quero deixar para você a paz do Senhor, para toda a igreja, toda a família. Certamente Deus vai estar nos dando a direção. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante que todos nós temos, sobre a questão da ansiedade. Qual o tipo de ansiedade que agrada a Deus e qual o tipo de ansiedade que não nos adianta ter, né? Então nós vamos ver isso na palavra de Deus, essa questão. Nós também queremos pedir aos irmãos, pois nós estamos no clamor do meio-dia, e já o nosso pedido de oração nesse momento. Quero pedir aos irmãos que orem por nós, pela igreja que está em Figueira. Nós estivemos visitando a região de Mato Grosso do Sul, onde a igreja mais próxima da cidade que nós tivemos, chamado Corumbá. São duas cidades próximas à fronteira da Bolívia, Corumbá e Ladário. São duas cidades fronteiras com a Bolívia, onde não tem nenhuma igreja da obra, a não ser a mais próxima ali, é quase 500 quilômetros, que é no bairro de Buga, em Campo Grande. É uma região muito carente, muitas pessoas precisando de Jesus, da libertação, muitas pessoas envolvidas com drogas, com pequenos delitos, são presas e estão todas já, muitas delas sentenciadas a algum tipo de pena pela justiça, e pessoas que estão desamparadas, violência dentro da família, agressões entre casais. E nós estivemos nessa região e anunciamos ali a palavra de Cristo. Estivemos também no outro lado da Bolívia, que também observamos uma carência muito grande. E ali está 3 locais, importantes para a evangelização e levar a palavra de Deus e a nossa obra, a obra da restauração naquele lugar. Então nós estamos já procurando um terreno ali próximo ao bairro que tivemos. Já olhamos alguns locais com bastante pessoas, com bastante família, bastante criança. Mais ou menos cada casa ali a gente tem umas 5, 6 crianças e mais os adultos. Então, um local promissor para o reino de Deus. São bairros que estão há 10 anos se formando, mas ainda tem muitas casas sendo erguidas. E ali eu vi 3 igrejas, aproximadamente, no máximo 4, naquela região de aproximadamente uns 10 mil habitantes. Então significa que tem um espaço, tem uma oportunidade. E ali nós já temos ali um irmão que se dispôs a trabalhar conosco, e ele era de uma determinada denominação, e quando saímos de lá ele já disse assim: nós vamos abrir uma igreja da obra aqui. Aí eu deixei ele à vontade para achar um terreno, e assim que esse terreno aparecer, nós estaremos nos locomovendo para lá novamente para fechar o contrato e a documentação, para ali estar estabelecida uma igreja, mais uma igreja nova da restauração, dessa feita Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia, local também muito carente, muito pobre, precisando de Jesus naquele local. Amém? Então os irmãos já comecem aí nesse momento do clamor do meio-dia, colocando nas vossas orações esse trabalho. Lembre-se bem, local Corumbá é o outro Ladário, e a Bolívia divisa com... Nós estamos ali aproximadamente a 8 quilômetros, 7 quilômetros da Bolívia. Atravessando a Bolívia, já encontramos já, com 11 quilômetros depois que entramos na Bolívia, uma cidade também grande, qual também pode ser alcançada se ali nós formos estabelecidos. Então, os irmãos orem, participem, e nós estaremos aí divulgando posteriormente a conquista dessa propriedade, se é a vontade de Deus. Já aconteceu, amém? Vamos estar orando por isso. Então, os irmãos, nós vamos estar iniciando nesse momento a nossa oração, e enquanto nós estamos ao som do louvor que estamos ouvindo nesse momento, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nesse momento que estamos aqui iniciando esse clamor do meio-dia, essa programação que já há algum tempo, cerca de 2 anos, está sendo estabelecida pelas igrejas na obra da restauração.
e muitos dos teus servos que estão conosco neste momento, eu entrego nas tuas mãos a nossa ansiedade, as nossas necessidades, aquilo que almejamos, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia se estabeleça sobre as nossas vidas. Te entregamos, ó Deus, todas as igrejas na obra da restauração, os grupos, ó Deus, que estão em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil, anunciando a tua palavra e anunciando também esta obra que o Senhor levantou um dia para estar estabelecida na face da terra, e nós estamos caminhando com a tua ajuda e com a tua graça. Aqueles que estão enfermos, eu entrego nas tuas mãos, o irmão Elias, a Ana Souza, que também nos é chegado, que estão precisando da tua bênção, da tua ajuda, da tua cura, ó Deus, que o Senhor venha fazer isso por misericórdia. E tantos outros que estão nos seus corações com o desejo de ter a cura, de ter os seus problemas solucionados, ter as suas igrejas abençoadas, os seus filhos, os seus esposos, as suas esposas, nós entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor, Deus poderoso, que salva, liberta e que faz expandir a sua obra na face da terra. Repreenda as trevas, ó Deus, que tenta sufocar, que tenta trazer violência para esse momento que estamos vivendo, em momento que nós consideramos momentos do fim, o momento em que daqui a pouco vai despontar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens para buscar a sua igreja. E nós, teus servos, estamos aqui diante do Senhor clamando porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos responder e nos trazer a bênção para as nossas vidas. Aos pastores que presidem ao PORB, à GIORB, ao Seminário IT, a todas as programações e departamentos da nossa fé, da nossa igrejas na obra da restauração, que o Senhor faça surgir a tua glória, e que possamos ver o teu poder e a tua graça. Nos abençoe e nos dê a tua orientação neste culto do clamor do meio-dia, pois são essas bênçãos que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos hoje e sempre. Amém e amém. Então aí está aí conosco vários irmãos, Leia Matos, José Souza, que Deus abençoe a sua vida. Também o pastor Zé Menino, também já vimos ele aqui. Leandro Gomes, Deus abençoe também na sua participação, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Nós queremos também aproveitar e fazer um convite a você. Nós temos o Seminário IT, que está inteiramente online, para quem quer participar, para quem quer aprender, para quem quer se aperfeiçoar para ser um mensageiro e um obreiro de quem não tem de que se envergonhar. O Seminário IT está funcionando a todo vapor, com muitos alunos que já temos, e você pode ser também mais um aluno. Também temos o curso de pastores para pastores, é um curso para aperfeiçoamento, para encaminhamento dos pastores que querem manusear bem e cada dia melhor a palavra de Deus. Temos professores capacitados, temos a tecnologia a nosso favor que está sendo usada de primeira ponta. Não precisa de você ficar preocupado, que certamente você vai ser edificado no conhecimento da palavra de Deus. A paz do Senhor para pastor José de Moura, Patrícia Ramos, Deus abençoe. Leandro Gomes, Deus abençoe a sua vida. Estamos no clamor do meio-dia e agora estamos ouvindo mais um louvor para adorar ao nosso Deus. Observe bem esse louvor. Deus abençoe Elilson Cunha, Deus abençoe José Menino, a paz do Senhor. Sérgio da Conceição, a paz do Senhor, pastor. Então está aí mais esse louvor que nós ouvimos aí da palavra de Deus. E agora neste momento nós vamos estar tecendo alguns comentários e assim estaremos fazendo cumprir toda a nossa programação. Nós estaremos aí
no próximo ano, se Deus assim permitir, se tudo correr bem, na Assembleia Geral, né, que será em abril, na semana chamada Santa. Começará ali a programação, onde certamente você, se nada demais ocorrer, pensamos que tudo vai correr de forma tranquila, porque toda a população praticamente já está vacinada contra a Covid. Eu mesmo já estou com as 3 doses, se tiver a 4ª a gente toma também. O importante é a gente poder estar no convívio da nossa convenção e assim fazendo aquilo que é necessário para o crescimento da obra de Deus. Ore, participe, ore pelo sítio Canaã, que precisa também das nossas orações, para que Deus possa dar ali uma localidade abençoada, que os vizinhos sejam apaziguados, os vizinhos que estão atribulados sejam apaziguados pelo poder de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Os irmãos continuem orando pelos missionários que estão nos campos, pregando a palavra de Deus, e a carência, a necessidade desse missionário é grande, porque a luta é muito grande, a necessidade do grupos que estão ali sendo evangelizados, sendo alcançados pela palavra de Deus, são diversas, tanto espiritual, emocional e também financeira. Por esta razão, nós precisamos pedir que Deus abra as portas, que haja emprego, que haja alimentação, que haja alegria e paz na vida daqueles que moram nessa terra que está aí prestes a ser consumida pelo fogo da ira de Deus, mas aqueles que clamam a Deus certamente serão abençoados. Aqueles irmãos que estão com alguma luta, alguma dificuldade, lembre-se que a palavra de Deus nos diz que a tribulação, ela é para a glória, para nos trazer depois alegria, paz e tranquilidade. Então confie em Deus, né? E Ele vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a irmã Benedita, irmã Milqueia. Que Deus abençoe. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor da palavra de Deus. E em seguida nós vamos estar aqui lendo o texto que nós vamos pensar nele nesta tarde deste dia. Amém? Ouça esse louvor. Não desista nunca, ore a Deus e certamente a resposta virá ao teu coração. Você vai ter paz, segurança, que só o Senhor pode dar. Abra o teu coração, deixe Deus agir pelo Espírito Santo de Deus. Estou vendo aqui uma mensagem pedindo para eu chamar alguém para ouvir esse vídeo. Só que eu não tenho muita habilidade no celular. Se eu for mexer, está arriscado a cair tudo. Então eu peço a você que alguém possa fazer isso aí para mim, tá bom? Deus abençoe. Mas, entretanto, você que está me convidando para que alguém entre para assistir esse vídeo, você também pode depois compartilhar com ele, que esse vídeo chegará também a ele. Amém? Bom, nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, aliás, livro de Lucas, capítulo 8, versos 40 e 42. Lucas, capítulo 8, verso 40 ao verso 42. Nós vamos meditar a nossa palavra nesta manhã, ou nesta tarde. Amém? E diz assim: quando Jesus voltou à multidão, recebeu com alegria porque todos estavam esperando. Numa outra tradução que eu tenho, diz que esse povo estava ansioso em ver Jesus. Eis que veio um homem chamado Jairo,
que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Então está aí o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando mais uma vez, pedindo a Deus as bênçãos dele, e depois nós vamos ouvir mais um louvor, e depois eu estarei explanando aqui então a palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque já estamos no decorrer deste culto, em que centenas de pessoas estão certamente aí ouvindo agora, e outras tantas vão ouvir no decorrer de pelo menos 30 dias, esta programação, esta mensagem, esta palavra que foi lida. E eu entrego nas tuas mãos nesse momento aqueles que estão aflitos. Possivelmente tem alguém que está nos assistindo nesse momento e se encontra aflito. E eu te peço, ó Deus, que pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia seja estendida sobre essas pessoas, esses irmãos que estão ao alcance da nossa voz. Aqueles que estão enfermos, cure as enfermidades. Os que estão com dificuldades com os filhos, que o Senhor dê a solução. Os que estão com problemas com o casamento, o Senhor apazigue a tempestade e a fúria do adversário seja derrubada por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, a vida daqueles que estão em provas, que estão almejando a faculdade, que estão almejando mudar de emprego, melhorar a sua vida, a sua casa, melhorar as suas instalações de moradia. Que o Senhor possa agir nesse momento, que o Senhor venha agir na realidade nesse momento, na vida de cada um. Que a tua glória, Deus, teu poder seja feito sobre cada vida e cada coração. Aqueles que estão no campo missionário levando a tua palavra, Senhor, visite os corações, veja e supra as necessidades de cada um, e que assim a tua palavra seja, ó Deus, transmitida a cada coração que está necessitado. Faça a tua obra, derrame o teu poder e, ó Deus, sacuda o Brasil, para que esta nação possa ter o desejo de ouvir a tua palavra, possa ter o anseio de entender a tua voz, porque isso é louvável a Deus e grande coisa o Senhor tem feito em favor de cada um de nós, muito embora nós às vezes nem percebemos, na tua ação, na tua misericórdia e no teu grande amor. Nos ajude nesse momento e no período deste culto que estamos fazendo, que o Senhor fale aos nossos corações e que aqueles que ainda não têm Jesus possam meditar, pensar e se render aos teus pés. E aqueles que já conhecem o Senhor possam ter a certeza de que o Senhor é o único Deus que pode nos dar a solução e a bênção para as nossas vidas. Cada igreja, em qualquer lugar que esteja, cada ponto de pregação, cada congregação, visite nesse momento e oriente a nós, teus servos, que levamos a tua palavra a falar da melhor maneira, o quanto o teu poder e a tua graça e a tua salvação está para cada um que clama e que pede as tuas bênçãos. Eu oro, ó Deus, nesse momento e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos hoje, sempre. Amém e amém. Então, irmãos, nós vamos ouvir o louvor agora. Nós precisamos ter a certeza dessa paz em Jesus. Certamente tem momentos que você chora e as lágrimas descem de seu rosto, mas a palavra de Deus também diz que toda lágrima será enxugada. Helena Rodrigues, que Deus abençoe.
Seja livre também com Jesus no teu coração. Nos livra de toda tormenta, de toda dor. Venha a Jesus. Pastor Gênesis, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Deus quer te dar a paz, a tranquilidade, a sabedoria e a certeza de que a resposta vem no tempo certo de Deus. Bom, nós lemos aqui o texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42. Interessante esta palavra, porque na tradução que eu tenho, que é no meu celular, ela fala de que havia um grupo de pessoas numa sinagoga, determinada sinagoga, ansioso em ver Jesus. Me chamou a atenção nessa tradução, porque essa palavra ansioso significa desejo de que aconteça alguma coisa, de ver algo se concretizar que nós esperamos. E aí eu fiquei pensando, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, que nós, em toda a nossa vida, desde o nosso nascimento, existem pessoas que ficam ansiosas. A mãe fica ansiosa, o pai, para que a criança nasça, preocupado, como será? Vai nascer bem? Vai nascer com saúde? Será que vai ser um servo de Deus? O crente pensa assim. E a criança, ela começa a se desenvolver, o pai tem... E a mãe tem aquela ansiedade, de que a criança venha crescer normalmente, nasce nos 3 meses primeiros os dentes, começa a nascer os dentes, e aí começa a engatinhar, a dar as primeiras palavras, a andar, e a ansiedade vem quando ela começa a chegar no tempo de estudar, ir para a escola. Hoje há muitas modalidades de educação. Na época que eu nasci não era assim, não existia jardim, não existia pré-escola, era logo primário direto. E aí a gente já entrava para ser alfabetizado no primeiro ano. E a ansiedade dos pais, a espera, ansiedade e espera, é que os filhos fossem uma pessoa de bem. E todo pai, ele quer que o filho seja igual ou melhor que ele. Essa é a esperança de cada um de nós. E quando nós já nos damos por adulto, existem muitas coisas que nos traz ansiedade. Um emprego bom, um salário bom, uma casa boa, um carro. Todo mundo, o desejo normalmente dos homens é ter um carro quando cresce. Quando eu crescer, eu vou ter um carro. Eu tenho um filho que o desejo dele era, quando crescesse, comprar uma gravata igual a minha e uma chave do carro. Ele não queria nem o carro, queria só a chave. E ele cresceu, comprou o carro, mas esqueceu da gravata. Talvez ele na compra. Ele recebeu a gravata porque o sargento das Forças Armadas usou uma gravata. Então ele recebeu uma gravata ali. Agora falta receber a gravata como ele dizia que queria ser pastor igual eu. Aí está faltando ainda isso acontecer na vida dele. E geralmente as nossas maiores ansiedades é pelas coisas terrenas. Já repararam isso?
nós pensamos em tudo, em estudar, nos preparar para o estudo, né? Nos preparar para o trabalho, nos preparar para ter uma vida e uma aposentadoria que satisfaça as nossas necessidades e que venhamos ter fartura na velhice. As nossas ansiedades são essas aí. Mas o interessante é que aqui, esse texto aqui, ele fala de uma ansiedade que nós precisamos ter e nem sempre temos essa ansiedade de esperar Jesus. E, na verdade, nós observamos que a nossa sociedade, mesmo sociedade evangélica, que também é uma sociedade religiosa, não são todos que têm essa expectação, este anseio, esse clamor, ora vem Senhor Jesus. Ele se acostumou tanto com esse mundo, enquanto ele viver bem, em fartura, ele acha que aqui é a semente dele que tem que ser plantada, né? Existem alguns termos até que são usados aí que eu não concordo muito. Quando a gente vai ao cemitério, cemitério é a palavra vem de semente. Parece que alguém vai ficar ali é um dormitório, ou um dormitério, né? Seria melhor. Porque nós vamos ficar ali, o salvo, pouco tempo até a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando aquele corpo ressuscitará num corpo incorruptível e transformado para a glória eterna de Deus. Mas o interessante desse texto aqui é que fala que havia um religioso, chefe da sinagoga Jairo, e ali naquela sinagoga houve os rumores que Cristo iria entrar naquele local de culto. E quando houve o alvoroçar da palavra, eu garanto aos irmãos que o número de frequentadores daquela sinagoga aumentou. E diz que eles estavam ansiosos, esperando numa tradução que pode ser que você tenha aí, mas na tradução que eu vim aqui, que eu tenho aqui no meu celular, diz assim: eles estavam ansiosos. Significa que estavam naquele pé e o outro, né, como diz o mineiro, num pé e no outro, esperando que acontecesse aquilo que eles aguardavam. Eu tive a oportunidade de assistir um casamento em que o noivo chegou, aliás, a noiva chegou e o noivo chegou umas 3 horas depois. Que ansiedade devia estar no coração daquela noiva. Pensou, geralmente a noiva atrasa, o noivo chega na hora certa. Mas ele teve um problema com o carro que ele vinha, enguiçou num lugar ruim de ter outro carro. Na época não tinha celular, não tinha Uber, e ele teve que esperar vir um socorro, alguém ir pegar outro carro com um ônibus, para depois voltar e trazê-lo para a igreja. E a noiva esperou 3 horas, o pai já estava desesperado, com aquilo que a ansiedade era grande. Vocês já pensaram? Alguém ouvir dizer assim, ó, Jesus, o Salvador, o homem que cura, o homem que transforma, o homem que pode solucionar todas as nossas causas, vai estar nesta sinagoga tal hora, a qual quem era o dirigente era Jairo daquela sinagoga. O responsável pela sinagoga era Jairo. Mas eu garanto a vocês que Jairo estava muito mais ansioso do que os outros, porque ele tinha uma filha que estava quase morrendo. E ele devia estar num pé e no outro. Naquela época eu não tinha um relógio de pulso como eu estou aqui, que eu olho aqui o horário para não passar do nosso horário. Ele devia estar toda hora olhando no sol, porque era a maneira de se calcular a hora do dia, e se tivesse algum tipo de relógio seria baseado na sombra solar, né? E aí ele toda hora devia estar, mas esta hora ainda não veio, está para chegar, eu tenho que aguardar, eu preciso muito deste Jesus, porque ele vai trazer a solução para mim nesse momento. E certamente quando nós estamos aguardando, e a pessoa que a gente aguarda é de palavra, se acontecer algum atraso segundo o nosso entendimento, nós sabemos que existe o atraso, mas ela vai vir. Então a gente fica aguardando com o olho na janela, com o olho na porta, esperando a qualquer momento a vinda daquele ente querido que nós estamos aguardando e queremos estar dando um abraço nele. Agora, se esse ente querido que vem, né, essa pessoa querida que está vindo me visitar, puder trazer para mim uma cura para minha filha que está quase morrendo, aí a minha ansiedade vai ser muito maior, né? Então esse tipo de ansiedade em espera de Jesus o crente tem que ter. Não é pecado ter esta ansiedade. Ansiedade pelo objeto, pelo carro, pela casa, pelo casamento. Essa ansiedade, a gente tem que ter ela sob controle.
para não nos trazer um problema emocional de saúde, mas esperar que Jesus entre na nossa casa, no nosso templo, na nossa igreja, mesmo porque hoje, nos dias que estamos vivendo, muitas igrejas estão longe de Jesus, Jesus nem sequer chega lá, porque eles não dão lugar. Eles não fazem igual Jairo, que era religioso, mas almejava Jesus, e ele chegou e disse: ó, minha filha está doente e ela tem mais ou menos 12 anos de idade. E ela está morrendo, Senhor Jesus. E certamente Jesus iria fazer o que desejava o seu coração. E nós às vezes estamos na mesma circunstância de Lázaro. Somos religiosos, né? Vamos à igreja, participamos do culto, mas estamos igual aos outros religiosos que vão para a sinagoga, mas que falta Jesus operar algo especial na nossa vida. Às vezes esse algo que nós estamos esperando é a cura. Às vezes é a cura da saúde física, biológica, mas às vezes é a cura da alma. E essa é a pior, que nós mais precisamos da resposta de Deus. Alguém que é doente da alma, ele tem um semblante triste. E o crente, ele tem que ter o seu semblante alegre. Eu estive numa região tão terrível, de necessidade de crianças famintas. Necessidade, uma criança chegou perto de mim e falou: pastor, o senhor vai trazer brinquedo para a gente? Para a gente ver o tamanho da necessidade, da ansiedade daquela criança, um brinquedo. E mal eles sabiam, né, que eu estava levando melhor que um brinquedo, levando Jesus para o coração deles. Né? Então, quando nós estamos aguardando a Jesus fazer algo, uma transformação, uma modificação, uma cura, uma bênção para nós de cume espiritual, nós devemos ter uma ansiedade e pedir assim: Jesus, venha logo, seja feita a tua vontade neste momento, que nós estamos verdadeiramente precisando da transformação. Nós não podemos só entrar na igreja e sair no final do culto sem que nada tenha acontecido. E eu acho que cada pregador deve ter no seu coração uma preocupação muito grande, uma ansiedade, né? Que depois da mensagem que ele traz, alguém fique incomodado com a mensagem que chegou. Eu acho que essa deve ser a preocupação nossa como pregador, como membro da igreja. Se eu entrar num culto às 7 da noite, no domingo, algumas igrejas podem começar mais cedo, mas ao sair, esta ansiedade que eu tive antes de receber de Deus a palavra dele através do mensageiro pelo Espírito Santo, seja concluído esse trabalho na minha vida e haja uma modificação. Certamente é Deus que quer modificar a nossa vida. Eu estava pregando lá em Corumbá, num culto. No culto de domingo, no domingo nós fizemos o último culto, que eu estava viajando. Na segunda-feira estaria viajando. E no final do culto nós demos lá um cachorro-quente, lá umas pipoca para as crianças. E depois, umas 9 e pouca, quase 10 horas da noite, as crianças voltaram: pastor, a minha mãe quer falar com o senhor. E eu falei: ó, o que ela está querendo falar comigo? Mande ela vir, a gente vai conversar. E ela demorou uns 5 minutos e ela veio. Sentou numa cadeira, eu a perguntei: o que eu posso te ajudar? Pensei que ela tivesse alguma necessidade, né? E o que ela desejasse fosse alimentação, dinheiro, não sei. Eu pensei assim. Mas ela me disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido, que ele é viciado no álcool, bebe, some de casa, aparece quando quer. E essa mesma moça de 24 anos tinha 4 filhos e grávida de 6 meses do 5º. E eu falei com ela assim: olha, se eu orar por você aqui e você voltar sem receber Jesus, tudo vai continuar da mesma forma.
E ela me respondeu assim: mas pastor, eu já sou católica. E eu respondi a ela: não estou falando de religião. Jairo, religioso, ele era talvez um diácono dentro da sinagoga. E ele era responsável por aquela sinagoga. E ele estava ansioso em receber aquele que era o dono da vida, Jesus. E aí eu falei com ela e disse: você é religiosa, eu quero que você tenha Jesus no teu coração. Você quer receber Jesus como teu único Salvador? E ela disse: eu quero receber. Então repita comigo: eu quero Jesus como meu Salvador. E ela repetiu. E orei por ela. Então, irmãos, o texto que nós lemos ele está falando, melhor dizendo, de pessoas religiosas. Iam na sinagoga. Elas tinham tanta crença que quando ouviram falar que Jesus era provedor de cura, de transformação, que já havia transformado água em vinho, numas bodas de Canaã, tinha curado leprosos, cegos de nascença, coxo, mão mirrada. Eles chegaram e correram para dentro da sinagoga, sabendo que ali estava tudo que eles precisavam, estava entrando ali daqui a pouco naquela sinagoga. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas estavam ansiosas, não pelo melhor da sua vida material, mas por melhor na sua vida física, ou talvez mesmo até a libertação de uma enfermidade ou de algum demônio que atormentasse a vida deles, mesmo na sinagoga. É o que nós vemos muito, pessoas que são religiosas, vão ao culto, mas estão oprimidas, precisando da salvação, da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, existem momentos que nós temos que suplicar. Foi exatamente isso que aquele povo entrou na sinagoga, ansioso, com vontade de suplicar a bênção de Deus, a bênção do Filho de Deus sobre a sua vida. Eles foram a um lugar que dificilmente alguém poderia dizer assim, é um lugar bom para clamar a Jesus, porque incorreriam em algum tipo de sanções por causa da lei judaica. Eles poderiam estar na rua gritando, mas eles foram para a sinagoga porque Jesus ia ali fazer seus ensinamentos. Eles entraram naquele lugar e suplicaram a Jesus como Jairo suplicou: mestre, a minha filha está doente, ela vai morrer se nada for feito. E ele pediu a Jesus. E Jesus, por ser misericordioso, como nós sabemos e conhecemos, as grandes misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, ele fez exatamente o que o Jairo tinha de ansiedade: curar sua filha e livrá-la da morte. Uma jovem de 12 anos estava em perigo de morte. E Jesus deu a ele aquilo que ele estava precisando naquele momento. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer a cada um de nós nesse momento é: como é que está o nosso coração, o que o nosso coração está desejando de Jesus? Será que é uma faculdade de primeiro mundo, uma educação moderna, um carro do ano importado, uma casa que seja a melhor da vizinhança, o melhor trabalho possível para ter o melhor salário? Ou nós queremos que Ele haja em nossas vidas, trazendo sobre nós aquilo que precisamos para aplicar na sua obra? Não somente a cura da nossa enfermidade, porque eu penso que uma pessoa doente, ela está impedida de fazer a obra de Deus. E nós devemos fazer sim, pedir a Deus a misericórdia e a cura para que possamos ter saúde para pregar e anunciar a sua palavra. Mas eu acho que nós precisamos ter o desejo, a ansiedade de ter Jesus habitando em nossas vidas. Porque aonde Jesus habita, há cura, há bênção, há alegria, há satisfação, há prazer, há crescimento, há bênção, há fé, há esperança. E é esse tipo de ansiedade que nós temos que ter no meu e no teu coração. O que Jesus tem a fazer na minha vida, que Ele faça. O que Ele tem a fazer na sua vida, que Ele faça. Havia, há muitos anos atrás, em 1980 alguma coisa, um certo pregador que
começou um clamor no rádio, que era rádio, não tinha internet. E ele dizia assim: Senhor, comece um avivamento no Brasil. E que esse avivamento comece em mim. Senhor, que eu tenha ansiedade de ter Cristo na minha vida, que eu tenha um desejo, súplica abundante de Cristo habitar na minha vida, porque se Cristo habitar na minha vida, diz a palavra de Deus, que rios de águas vivas correrão de mim, do meu ventre, correrão de mim para aquelas pessoas que precisam da salvação, e nós precisamos ter esse desejo. Nós estamos no momento do fim. Não fique esperando. De vez em quando eu vejo alguém falar assim: pastor, nós estamos aí com o sinal da besta já no mundo. Alguém, há uns anos atrás, aí no Brasil, recebeu o primeiro chip no braço. Alguém está preocupado achando que isso aí já é o sinal da besta. Eu não estou preocupado com o sinal da besta. Porque a palavra de Deus diz que tudo que há de vir virá. O que eu estou preocupado é se eu estou levando a palavra de Deus à salvação das almas, para que elas não entrem debaixo da maldição dessa besta que está aí sendo anunciado o sinal em Apocalipse. Que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e temam ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso eu tenho que estar no meu coração. E nós estamos aí com a nossa ferramenta, que é o clamor do meio-dia. Devemos clamar para que a igreja seja despertada nesses últimos momentos que a igreja está passando. Uma coisa eu sei: se a igreja não estiver passando os últimos momentos agora, eu estou. Então, como eu sou igreja, eu estou passando os últimos momentos da minha vida de um jeito ou do outro. Ou Cristo vindo ou eu indo a Ele. Então, por esse motivo, eu tenho que ter no meu coração o desejo de ter Jesus na sua totalidade na minha vida. Existe uma coisa que acontece, é algo que eu acho que não deveria acontecer, mas acontece, é que geralmente as pessoas, quando estão novas, elas têm forças, elas são novas convertidas, elas têm um ânimo terrível. Quando fica velho, né, como eu já estou com 67 anos, já me considero idoso, mas eu não estou parado, eu estou em atividade. Conheço pastor que tem 90 e poucos anos, está em atividade. Mas tem pessoas que quando chega aos 70, 80 anos, acham que não precisa nem mais ir à igreja. Se acomoda a ficar em casa. Não se acomode em ficar em casa. O lugar do crente é ligado à videira. A igreja é o nosso caminho, que nós devemos estar ali testemunhando e recebendo o refrigério para a nossa alma através do Espírito Santo. Então, Jairo, ele correu para a sinagoga, não para somente ler o Torá, não para rever os amigos, mas ele queria ver uma pessoa especial, Jesus. E ele viu. E ele recebeu aquilo que almejava o seu coração. Apesar deles serem religiosos, eles esperavam Jesus com ansiedade. E nós devemos ter nos nossos corações o desejo e a certeza de uma coisa: não devemos só ser religiosos. E eu falei outro dia que eu não estava preocupado com religião quando eu estava pregando, porque religião, se resolvesse o problema, não havia guerra entre muçulmanos e cristãos. Um não mataria o outro. Se religião resolvesse o problema, os irmãos de Jesus teriam recebido a palavra de Jesus logo no início. Eles não receberam no início. Alguns se converteram depois da morte de Cristo na cruz. Irmãos de Jesus, filhos de Maria. Então a religião não é o marco de divisão, de bênção. Às vezes é até o contrário. E Jesus disse isso. Não pense vós que eu vim trazer paz sobre a terra. De agora para frente serão 2 contra 1 na sua própria casa. Então os nossos maiores inimigos às vezes estão dentro das nossas casas. Mas os nossos maiores amigos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse: olha, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então nós temos que buscar ansiosamente esse desejo de fazer a vontade do Pai. Jesus disse isso. E fazer a vontade de Deus é muito difícil, que eu tenho que deixar de fazer as minhas vontades. Jairo entendeu isso. Ele correu e foi a Jesus. Jesus, a vontade tua seja feita sobre a vida da minha filha.
E se cumpriu isso. O desejo de Jairo foi respondido, porque a palavra de Deus nos diz que ele tinha uma única filha, com 12 anos de idade aproximadamente, que estava morrendo. E na hora da morte, né, não tem esse que não corre para dar uma solução. Existem pessoas que gastam milhões para salvar uma vida. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que toma um determinado medicamento que parece que é 20 e poucos mil reais para ele tomar durante 6 meses. 20 e poucos mil reais. Tem medicamentos mais caros que isso porque as pessoas querem vida. E Jesus é de graça, as pessoas rejeitam. A vida é Jesus. A esperança é Jesus. Todas as minhas ansiedades devem ser lançadas em Cristo Jesus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para responder segundo a sua misericórdia. Davi disse assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e me deu a resposta e me deu a bênção. Então que nós possamos ter esse desejo nos nossos corações, ter uma grande ansiedade, mas de servir a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus, porque assim a nossa vida será uma vida abençoada na presença de Deus. Eu espero, irmãos, que você nesse momento do clamor do meio-dia, você tenha tido esta possibilidade de ouvir a voz de Deus e descobrir, né, nesta mensagem de hoje que eu li, e ela me lembrou o seguinte, que eu não devo estar ansioso pelas coisas terrenas, porque o ferrugem, o ladrão, pode consumir. Eu tenho um irmão conhecido meu, e ele comprou um carro velho, né, que pobre compra carro velho, usado. E ele estava todo feliz, deixou o carro no portão da casa dele lá. No outro dia o carro foi levado. A ansiedade dele estava naquele carro, ele ficou assim, e agora? Como é que vai fazer? Levaram um carro, um Cadete 92, levaram o carro. O bem que ele conseguiu através do seu suor, perdeu. Por isso que nós não devemos estar com as nossas ansiedades nas coisas da terra, porque o ferrugem consome, o ladrão rouba, e às vezes a gente tem mais tristeza com aquilo que adquire do que com aquilo que não tínhamos, né? Mas se tivermos Jesus, temos o bem precioso, a bênção dele sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você tivesse essa certeza, e enquanto isso, nós vamos estar aqui ouvindo mais um louvor, né, para nós, e certamente esse louvor vai ser uma bênção também na sua vida, e nós estaremos depois também orando a Deus. Amém? Vamos ouvir o louvor. Pastor Ataíde, Deus abençoe. Zuca Salles, Deus abençoe a sua vida.
Então está aí mais um louvor sendo executado por instrumentos para o teu coração, e eu gostaria de colocar para você essa necessidade, que nós tenhamos na nossa vida, nos nossos corações, essa convicção de Lázaro, de Jairo, ansiedade para receber o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio, no nosso trabalho, na nossa escola, porque se essa for a nossa ansiedade, certamente tudo vai dar certo, porque Jesus ainda opera milagre hoje no século 21. Eu gostaria que os irmãos firmassem os vossos corações e orassem. Eu vou citar alguns nomes aqui que precisam da sua oração, né? Lá em Corumbá, uma família, Ailton, Bruna, Vanessa, tem também o Everton, tem a Ana Paula, tem o seu Siríaco, tem a dona Araci, Rose, tem um irmão chamado Odorize, que é o nome dele. Ele também precisa da graça de vocês, da oração. O irmão Natanael, que foi transferido lá para a localidade de Ladari, que serve a Marinha. É um outro irmão também da obra que está lá, e nós estamos fechando um contato com esses irmãos para que nós estabeleçamos ali um trabalho, né, das igrejas na obra da restauração ali naquele lugar. Aí eu gostaria que você orasse por esses irmãos que foi dado aqui, muitos outros que estão ali, muita carência, muita gente que não sabe ler e escrever, não são alfabetizadas, pessoas que estão pagando pena com tornozeleira e precisam de libertação de droga, de vícios e do mal. Os irmãos orem por aquele lugar. Tivemos lá na Bolívia o local muito pobre, muitas pessoas passando necessidade, privações. O governo não assiste os lugares, as pessoas vivem como podem, vivem vendendo refresco na beirada da estrada, vendendo qualquer coisa para poder manter a sua sobrevivência. E ali são pessoas que precisam de Jesus. Encampada na idolatria, precisando da graça de Deus. E nós, como igreja de Jesus, precisamos alcançar todos esses lugares. Os irmãos, orem pelo irmão Elias, que precisa da oração. A Ana Souza, também precisando da oração dos irmãos. Orem pelo pastor Ademir, presidente da AGOR, pastor Calheiro, da UPORB, os presidentes dos departamentos, União Feminina, Jovem, Departamento de Crianças, por todas as igrejas da obra que estão espalhadas, e certamente cada uma igreja passa uma necessidade, ou ela é de membresia, ou é financeira, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para sustentar e dar em abundância aquilo que nós precisamos e clamamos a Ele. Orem, irmãos. Trabalhe, evangelize, né? Cristo é a nossa resposta. E a este mundo que está aí perdido, só Cristo. A este Brasil, nós estamos aí em mudança de governo daqui a pouquinho no próximo ano. Ore para que Deus possa levantar homens que temam ao Senhor e que ouçam a voz de Deus e que procure conselho com aqueles que são de Deus, para que nós possamos viver dias melhores nesta nação, ter melhores habitações, melhores estradas, melhores escolas, melhores hospitais. Isso depende da nossa oração, porque se todos nós orarmos, o Brasil estremece. Amém? Se a nação evangélica orar, intensificar as orações, certamente o Brasil vai estremecer e vai haver mudanças e transformações e salvação. Ore para que haja no Brasil grande avivamento dos últimos dias. Nós estamos no século 21. Século 19 foi um século de grandes avivamentos. E nesse avivamento surgiu as igrejas na obra da restauração. Que as igrejas na obra da restauração possam receber novamente esse reavivamento
e que sejam aquele grupo que seja chamado de pregoadores do Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento, entregando nas mãos do nosso Deus a nossa vida, os nossos corações e as nossas igrejas. Vamos falar com Deus nesse momento? Falemos com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, pela tua palavra que foi lida, foi também explanada a cada coração. Nós falamos sobre um homem chamado Jairo, que teve uma experiência grande com o Senhor Jesus Cristo. Teve face a face. E ele não pediu ouro, nem casa, nem grandes riquezas. Mas ele pediu simplesmente a cura por de sua filha que estava morta. Estava quase morrendo. E ele sabia disso. Mas Jesus operou. Jesus transformou, modificou. Deu alegria, deu esperança, deu satisfação em ter alguém tão precioso, Jesus, ao nosso lado. E por esta razão, ó Deus, nós entregamos todos os pedidos que foram lançados, aqueles nomes, aquelas cidades, as igrejas, aqueles que estão em vista de cirurgia, que estão tristes, que estão com lares destruídos, que estão com problemas familiares, que estão com problema com a vizinhança, igreja que está perseguida, que está passando momentos de luta, momento de falta de membresia, que o Senhor venha fazer com que haja uma revolução em nosso meio, a revolução do bem, que transforme, que tragam vidas, que o Evangelho seja pregado e anunciado a todos os cantos da terra, porque o momento é o momento do fim, é o momento do acerto de conta com o nosso Deus. E a tua igreja tem que estar ciente de que isto é algo que precisa acontecer. A pregação da tua palavra, a libertação das almas perdidas, e somente o Senhor pode nos dar esse fortalecimento por intermédio do teu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, a programação de amanhã, o clamor de meio-dia, as outras programações que teremos ainda na tarde deste dia, um culto abençoado nas igrejas, e que cada um possa sentir o teu poder e a tua graça, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, e que nós diminuamos, ó Deus, na tua presença. Nos encha da tua graça, nos dê um dia de paz e de bênção, pois nós entregamos todas essas bênçãos nas tuas mãos, para que venha sobre nós, em nossas vidas, em nossos corações, e que nós venhamos louvar e exaltar o teu nome. Eu oro, eu te agradeço pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, hoje e sempre. Amém e amém. Continue ouvindo, irmãos, esse louvor está sendo oferecido nesse momento. Deus é grandioso. Só Deus é que é bom. Tão grande és tu, Senhor.
A paz do Senhor, que Deus abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vossa vida. E lembre-se sempre que a nossa ansiedade seja em Cristo, está abundantemente em nossa vida. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz.